Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, mais uma vez, para nos mantermos no Brasil, onde, afinal de contas, Lula da Silva não conseguiu ser eleito à primeira volta e há muita gente que diz que a vitória à segunda ainda não está absolutamente assegurada. É desta opinião, embaixador? Sou. Acho que a situação não é totalmente clara, embora Lula tenha 5 pontos de avanço face a Jair Bolsonaro. Os seus eleitores manifestamente estavam à espera de um resultado mais distanciado, falava-se mesmo em 13% de diferença, falava-se também mesmo na possibilidade de Lula ganhar à primeira volta, isto é, ter mais de 50% de votos, apesar de tudo a diferença não é assim tão grande, é um voto 1,5%, mas a subida, digamos, a percentagem de votos tida por Jair Bolsonaro é muito substancial. É substancial naquilo que é a percentagem, é substancial naquilo que é a quantidade de votos. O que se prova que o desgaste de Jair Bolsonaro com 4 anos de governo não foi tão grande quanto aquilo que se esperava. Eu devo confessar que sempre achei, desde o início, que Jair Bolsonaro ia ter mais votos do que aquilo que as sondagens o diziam. Não estava a inventar nada, estava pura e simplesmente a olhar para aquilo que tinha acontecido em 2018, onde muita gente não revelava o seu voto em Jair Bolsonaro. Como nós sabemos, isto é tradicional nos partidos mais à direita. Em Portugal isso aconteceu com o CDS durante muitos anos. O CDS tinha sempre percentagens de votos nas sondagens muito inferiores àqueles que depois obtinha na prática. E no Brasil isso aconteceu com muita gente, além de que havia uma espécie de rejeição do eleitorado de Jair Bolsonaro de responder às sondagens, no sentido de dizer as sondagens fazem parte do sistema e, portanto, certo, não respondemos. E eu sempre achei que havia um exagero naquele número, mas enfim, isto valia o que valia, e na realidade, no final, houve ali um dramatismo que teve a ver com a revelação dos números ao longo da noite. Lula começou por perder por 7 pontos de diferença e depois lentamente recuperou e ultrapassou. Se as coisas tivessem sido ao contrário, isto é, se Lula tivesse começado já pelo resultado final, talvez o dramatismo não fosse tanto. O dramatismo foi porque houve uma reversão durante a contagem de votos. E essa reversão, pura e simplesmente, ao que parece, atendendo que o sistema brasileiro, que é um sistema eletrónico, é um sistema que não oferece dúvidas, contrariamente àquilo que Jair Bolsonaro disse, para estas eleições, porque Jair Bolsonaro ganhou com este sistema nas eleições de 2018. Exato. E não se queixou muito. E há aqui um ponto que esta questão da fiabilidade do sistema, e também já agora vale a pena dizê-lo, praticamente já desapareceu, porque todas aquelas pessoas que foram eleitas, digamos, sob a chapéu político de Jair Bolsonaro, e são muitas no Brasil, e já falaremos disso, não estão disponíveis naturalmente para pôr em causa a sua própria eleição. Claro. Nos Estados, governadores de Estados, senadores, deputados, etc. E, portanto, há aqui esta questão já foi ultrapassada. E, portanto, vamos para uma segunda volta em que o eleitorado de Lula está um pouco desiludido porque pensou que a diferença ia ser maior e que até havia a possibilidade de haver uma vitória à primeira volta. Vai ser mais complicado. E vai ser mais complicado, António, porque há aqui um fator muito importante na vida política brasileira. Lula, quando saiu do poder em 2010, tinha uma popularidade extraordinária, na casa dos 70 e tal por cento. Tudo o que se passou depois da sua saída do poder, nomeadamente as acusações de corrupção, a própria gestão do PT, em particular com Dilma Rousseff, no período posterior à saída de Lula, acabou por criar uma imagem do PT e de Lula muito negativa e aumentou extraordinariamente, depois da prisão de Lula, das acusações de corrupção, do recuo dessas acusações por razões de natureza formal, também convém dizê-lo, decididas pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em atenção que muito daquilo que tinham sido os procedimentos contra Lula não correspondiam à lei e estavam a ser feitos contra a lei, e portanto não há uma absolvição de Lula, contrariamente ao que ele diz, o que não há é uma condenação. E portanto houve uma prisão decidida numa altura em que as prisões podiam ser decididas depois de uma decisão de segunda instância, não esperando pela transição em julgado, e portanto há aqui uma
Ganhou na secretaria, coisa de que nunca se vai livrar. De certa maneira tem um pouco essa noção, embora hoje haja elementos muito claros que nos apontam no sentido de que houve uma manobra para afastar Lula das eleições de 2018. Isso é hoje mais do que evidente. Curiosamente, as figuras dessa manobra, que são Sérgio Moro, que mais tarde vem a ser Ministro da Justiça de Bolsonaro, e Delagnol, o homem da Procuradoria-Geral. O primeiro hoje é senador e o segundo hoje é deputado. Exato. O que significa que o bolsonarismo esteve muito forte nestas eleições. E, portanto, nós falamos sempre da eleição presidencial, mas esquecemos que ao lado há uma eleição quer para governadores, quer para deputados e senadores. Senadores é só um terço dos senadores que está em discussão em cada vez. Esta Constituição brasileira é muito similar à Constituição americana nesta matéria. E, portanto, no Congresso de Deputados há hoje uma maioria forte dos deputados pró-Bolsonaro. O que significa, desde já, que uma eventual vitória de Lula vai precisar no Parlamento de uma maioria para governar. Lula tem 10 partidos ao seu lado, naturalmente entre os quais o PT, e aqui volto sempre a afirmar uma coisa que nunca se diz suficientemente. O PT no Brasil nunca foi um partido extremamente votado. O PT nunca teve mais do que 20% dos votos. E quase sempre teve 17 e já chegou a ter abaixo de 10 numa certa eleição. Portanto, para se governar no Brasil é preciso ter um conjunto de partidos ao seu lado. Lula vai ter que pescar em outros partidos que não necessariamente aqueles que o apoiaram para esta eleição. Mas isso no Brasil não é necessariamente uma coisa difícil, porquanto no Brasil, quando as pessoas são chamadas para estar à mesa do orçamento, os partidos rapidamente se requalificam no plano ideológico para se colocarem sob a tutela de quem pode decidir sobre esse orçamento. E, portanto, Lula vai provavelmente, já o fez no passado. Eu recordo-me quando eu fui embaixador no Brasil, Lula governava com 13 partidos na Assembleia, no Congresso, e Lula vai ter aí, de facto, algum trabalho, até porque esse mesmo trabalho vai se repercutir no Senado. O Senado também está com uma percentagem bolsonarista muito forte. E o Senado é fundamental, por exemplo, para uma coisa fundamental, que é a nomeação de juízes para o Supremo Tribunal Federal. Exato. E estão em causa 2 juízes para o Supremo Tribunal Federal, e como nós vimos até nas eleições americanas, os juízes do Supremo Tribunal Federal são fundamentais, porque no Brasil há um elemento que não vale a pena aqui estarmos a discutir, mas que é uma certa poluição da relação entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Poder Judicial e o Poder Legislativo, e até o Poder Presidencial, o Poder Executivo, que torna o papel dos juízes do Supremo Tribunal Federal, dos 11 juízes, muito importante. E por isso mesmo os equilíbrios dentro do Supremo Tribunal Federal são fundamentais. Há 2 juízes que vão ser substituídos durante o mandato do próximo presidente, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula. Bolsonaro tem a possibilidade de reforçar aquilo que é a sua ala, Lula teria a possibilidade de colocar juízes que lhe fossem mais favoráveis. Só que vai ter o problema no Senado, porque é preciso passar no Senado, e aí o Senado não lhe está muito favorável. Portanto, estamos aqui num tempo muito ambicioso para a política brasileira. Este período entre as 2 eleições é muito longo, e mais do que isso, o período pós-eleições ainda é mais longo. Exato. Ou é tão longo, porque o próximo presidente só toma posse no dia 1 de janeiro. O que significa que vamos ter um período, esta segunda volta vai se realizar no dia 30 de outubro, e depois temos novembro, dezembro, em que estará um governo em gestão, e nós sabemos o que é que os governos em gestão são às vezes tentados a fazer, em particular se o tapete lhes tiver sido tirado pelos eleitores. Não consegue, portanto, vaticinar quem poderá vir a ganhar em 30 de outubro. Eu acho que as hipóteses estão muito partidas e acho que se qualquer dos candidatos cometer um erro nesta campanha, um erro sério que o eleitorado possa punir, será facilmente derrotado, acabará por ser derrotado. E, portanto, Lula e Bolsonaro estão-se a vigiar. Acho que vai ser uma campanha muito dura, muito de character assassination, de assassinato de caráter, com Bolsonaro a chamar presidiário a Lula e Lula a chamar genocida a Bolsonaro. Bolsonaro já começou a perceber a linha de Lula, já começou a dizer que vai defender a política que teve durante a pandemia,
que é um dos elementos de ataque por parte de Lula, que está aí, a parte do genocídio tem a ver com isso. Bolsonaro tem ao seu lado, neste momento, a economia. A economia parece, ao que parece, terá tido um papel positivo naquilo que foi o voto de muitos eleitores, nomeadamente eleitores mais pobres, que tiveram, digamos, um sopro de apoio por parte do governo de Brasília. E, portanto, vamos ver o que é que isto... Eu não consigo vaticinar rigorosamente nada quanto ao futuro. Mas parece-lhe, de algum modo, que uma vez chegado ao poder, o populismo dificilmente de lá é retirado. É muito difícil tirá-lo. Eu devo dizer, e é em favor de Lula, que Lula foi presidente durante 8 anos. Durante esses 8 anos, não houve a mais pequena ameaça à liberdade no Brasil, não houve a mais pequena contradição de poderes entre o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo. Houve uma normalidade completa. O Brasil é um país que, eu volto a repetir, tem uma Constituição livre, tem uma Constituição de um país democrático, é um país livre, não há presos políticos, ninguém é perseguido politicamente. Bolsonaro introduziu nestes últimos 4 anos uma tensão dentro do Brasil muito perigosa e reforçou alguns quadros de referência radical na área dos costumes, na área até da própria relação com a máquina militar, um caráter híbrido da área militar, que levou à dúvida sobre se os militares estariam ou não preparados para fazer um golpe no caso de Bolsonaro perder. Julgo que isso não está um pouco fora de causa. Infelizmente os militares arrogaram-se o direito de fazer uma espécie de contagem paralela. Os militares fazerem contagens paralelas numas eleições, basta pensar no plano europeu, é algo um pouco estranho e já não é para um país como o Brasil, que tem uma Constituição desde 1989, democrática e que tem uma história democrática muito importante, mesmo com 2 impeachments pelo meio. Portanto, não é muito bonito ver isto, esperemos que haja uma pacificação. Com Lula uma coisa é garantida, com Lula haverá pacificação com os militares, porque nunca Lula levantou o mais pequeno problema com os militares durante todo o seu tempo. Depois de Lula, do tanto tempo de Dilma Rousseff, com aquelas comissões de verdade, etc., os militares ficaram um pouco inquietos. Mas Lula, no seu tempo, teve uma relação absolutamente exemplar com os militares. Eu digo isto porque falei com os chefes militares em várias ocasiões e havia um total e completo apoio. No caso de Bolsonaro também, isto é, Bolsonaro estava com os militares. Resta saber, foi uma quantidade imensa de militares na reserva para as suas estruturas de governo, que criou uma dúvida sobre se, de facto, os militares não estariam preparados para ficar, no caso de Bolsonaro perder. Esperemos que as coisas corram democraticamente bem. Voltaremos a este tema com certeza no dia 1 de outubro, por aí. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, ainda para nos mantermos junto de um ato eleitoral, desta vez na Bulgária, o país mais pobre da Europa, da União Europeia, teve eleições e as coisas aparentemente correram bem, evidentemente em termos do ato eleitoral, mas o país não se consegue livrar de manter-se numa faixa muito próxima da direita, da extrema-direita, está ali sempre numa zona, numa terra de ninguém. Como é que viu o embaixador as eleições na Bulgária? A Bulgária tem, nos últimos 2 anos, houve 4 eleições legislativas na Bulgária. Exatamente, não tem nenhuma... A dificuldade de criar um governo com o mínimo de sustentabilidade e com o mínimo de poder. Se vai manter, aliás, depois das eleições de domingo, vai-se manter exatamente. Tudo assim o indica. O governo búlgaro, nas últimas eleições, tinha Petkov, que era o primeiro-ministro búlgaro, tinha 4 partidos nessa coligação. Essa coligação caiu por razões que tiveram a ver essencialmente com questões orçamentais e fiscais, mas teve a ver também com outro problema, que é um problema que a Bulgária criou nos últimos anos, que é a dificuldade que a Bulgária estava a criar à entrada, ao início de negociações da Macedónia do Norte com a União Europeia. Porquê? Por reivindicações da natureza cultural,
que teve com linguística identitária e pedidos para que a Macedónia do Norte fizesse uma espécie de cotas para búlgaros que lá vivem, tendo em conta que há uma espécie, isto parece um bocadinho Putin, há uma espécie de hierarquia de nacionalidades, isto é, a Bulgária acha que é uma nacionalidade de nível superior à nacionalidade da Macedónia do Norte. Como sabem, é um país que teve que mudar de nome para poder sequer iniciar negociações com a União Europeia, porque a Grécia também considerava que, tendo a sua província do Norte chamada Macedónia, havia uma confusão entre o país Macedónia e a Macedónia grega, e portanto a Macedónia passou a ter o nome de Macedónia do Norte, o que também deu complicações dentro do governo grego. Agora deu complicações dentro do governo búlgaro, porque Petkov decidiu levantar, digamos, o embargo que fazia a essas negociações, e há um dos partidos que decidiu sair por essa razão, e ligado também a questões de natureza fiscal e a questões de natureza orçamental. Isto abriu um novo ciclo de natureza eleitoral. Nesse ciclo, este governo de Petkov, que tinha sido um governo, convém dizê-lo, muito pró-europeu, muito anti-Putin, muito pró-Ucrânia e muito pró-NATO, este governo, este partido, que era um partido de centro, foi agora suplantado nestas eleições por uma velha figura da política búlgara, que esteve 10 anos, Borisov, que esteve 10 anos no poder, e que tinha estado até 2019 no poder, durante 10 anos, num período muito criticado em matéria de corrupção, em matéria também na parte final de atentados à liberdade de imprensa. Borisov perde o poder, ganhou Petkov, tudo isto sobre a tutela do Presidente da República. O Presidente da República, Kadev, é um homem tido como pró-russo e é eleito por sufrágio direto universal, mas tem poucos poderes no plano, digamos que é uma Constituição, eu diria, praticamente idêntica à portuguesa nesse aspecto. Tem os mesmos poderes que tem o Presidente da República, Portuguesa. E, portanto, o Executivo essencial, a força do Executivo essencial está no Primeiro-Ministro. Vamos ter umas novas eleições. Borisov aparentemente ganhou, portanto, com 25%, estamos com 25% nisso. Petkov teve à volta de 20%, o que significa que vamos ter que ter mais uma nova coligação. Há quem diga que seria um governo de natureza tecnocrática, também seria viável. Só que, e este é o aspecto que pode alterar o quadro búlgaro, há quem diga que para fazer esta coligação é quase impossível fazê-lo sem um partido que seja ligeiramente mais favorável à Rússia do que foi a anterior coligação dirigida por Petkov. E, portanto, há uma subida de um partido de extrema-direita, o Revival, que é um partido que aparece anti-NATO, anti-União Europeia, pró-União Europeia, mas anti-Euro, e bastante negativo relativamente aos fatores integradores, mas profundamente anti-NATO, e que há a possível ligação, digamos, à política russa. A Bulgária, convém dizê-lo, foi um dos primeiros países, com a Polónia, que teve uma reação por parte da Rússia negativa. A Bulgária era um país tido tradicionalmente por pró-russo durante décadas. Mesmo nos países que tinham saído da tutela da União Soviética, os países do Pacto de Varsóvia, etc., a Bulgária foi aquele que se manteve até muito tarde mais pró-russo e tradicionalmente pró-russo. De repente a Bulgária toma esta posição muito forte relativamente à Rússia e, em particular, foi dos primeiros países a recusar-se a pagar em rublos. Lembra-se aquele momento em que os russos quiseram, no fundo, para fazer subir o rublo no mercado internacional, e a Rússia fechou a torneira do gás. Exato. Ao fechar a torneira do gás, o preço da energia disparou na Bulgária. Isso teve efeitos de natureza económica terríveis e, portanto, é com isto que, aliás, Vladimir Putin conta, que é o mal-estar dentro das populações e a opção por soluções que levem a uma aproximação com a Rússia. E, portanto, vamos ver se há governo, vamos ver se consegue formar um novo governo e se ele tem apoio parlamentar. Se não, teremos que ir para outras eleições. Há 3 eleições nos últimos 18 meses, quer dizer. E, portanto, iríamos para a 5ª eleição muito rapidamente, e a prova provada de que há um desgaste de natureza política na vida política grega, na vida política búlgara, é que há uma abstenção de cerca de 60%. Exatamente. Uma coisa extraordinária, e 59, qualquer coisa por cento.
o que traduz de facto a noção de que não vale a pena votar, quer dizer, porque é sempre a mesma coisa. Claro. E portanto, isto às vezes, com este tipo de votações sucessivas, começa a haver uma radicalização de alguns partidos. E veremos em que medida é que os partidos mais favoráveis a uma linha de compromisso com Moscovo vão ou não subir. Borisov foi sempre um homem pró-União Europeia, apesar de tudo, não deu sinais de aproximação a Moscovo também, mas o que não significa que numa coligação, para fazer compromissos, não tenha que abrir essas portas. Claro, até porque aparentemente uma coligação entre Borisov e Petkov é impossível. Digamos que é um pouco, passa-se na Bulgária, um pouco aquilo que se passa em Israel. Sucessivas eleições que não resultam em nada de concreto, e os dois principais partidos, aqueles que uma coligação poderiam fazer resolver o problema, continuam completamente divorciados. Embora na Bulgária os partidos no Parlamento são menos, neste momento são 7 partidos. Estamos a falar de um Parlamento que é maior que o Parlamento Português, tem 240 deputados, para uma população de 6 milhões,6. Portanto, nós temos 230 para uma população de 10 milhões. Há partidos, começa a haver partidos, este tal partido de extrema-direita que existe de radical, há um partido já turco, de dimensão Exato. turca, de proteção das minorias turcas, o que significa, António, este é o aspecto mais dramático de toda aquela zona, que há aqui uma espécie de acelerar das divisões étnicas, mais às vezes até do que as divisões de natureza ideológica. Exatamente. Podem projetar os nacionalismos. Claro. E os nacionalismos, como nós sabemos, ali nos Balcãs, são, enfim, o normal do dia-a-dia. Exato, bem se vê o que se passa na vizinha Sérvia e um pouco adiante, para o lado oeste, na Bósnia-Herzegovina, onde o sarilho é de todo o tamanho. Está neste momento a agravar-se, como nós um destes dias haveremos de falar. Exatamente, voltaremos a esse assunto com toda a certeza. A segunda parte do programa fica por aqui, voltamos já de seguida a um breve intervalo, até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Reino Unido, onde as primeiras semanas de prestação da nova Primeira-Ministra, Liz Truss, estão a ser, não diria caóticos, mas aproximam-se de lá muito rapidamente, não lhe parece? Liz Truss, já aqui abordámos isto, o sistema político britânico tem esta característica, afastado que foi Boris Johnson, por uma revolta dos parlamentares, volto a dizer, por uma revolta dos parlamentares, porque muito provavelmente se Boris Johnson fosse a votos dentro dos militantes do Partido Conservador, se calhar ainda hoje era Primeiro-Ministro. Mas há este sistema que os ingleses criaram, que é um sistema novo, eu diria, face ao que era aqui há 20 anos. O partido é dirigido pelo grupo parlamentar, coisa que não acontece em mais nenhum sítio do mundo. O partido é dirigido pelos deputados. E no passado eram os deputados quem escolhiam o Primeiro-Ministro. Só, e mais nada. Sem consultarem mais ninguém. Os deputados eram escolhidos pelas constituencies, pelas estruturas locais do partido, mas depois tinham total e completa autonomia para escolher o Primeiro-Ministro, para o tirarem abaixo e para porem lá outro, sem que as constituencies fossem ouvidas. De há uns anos para cá, o processo no Partido Conservador, no Partido Liberal Democrata é diferente e no Partido Trabalhista também, são modelos diferentes, tem o seguinte modelo, que é, os deputados, por exemplo, deitaram abaixo o Primeiro-Ministro, já tinham deitado abaixo Theresa May, se recordarmos, e continuamos sempre no mesmo ciclo político, sempre conservador, deitaram abaixo Theresa May, elegem Boris Johnson, depois atiram abaixo Boris Johnson quando começaram a perceber que as suas políticas e a apreciação em termos do eleitorado em geral estava a ser muito negativa, e decidem abrir candidaturas. E aparecem vários candidatos à liderança. Esses candidatos vão sendo sucessivamente eliminados até ficarem 2. Mas o que é que aconteceu? Os 2 candidatos que foram selecionados pelos deputados, o que foi mais votado foi Rishi Sunak, que era o antigo ministro das Finanças, a que foi menos votada foi Liz Truss. Só que, levados estes 2 candidatos, depois a um voto secreto entre os militantes do Partido Conservador, Liz Truss ganhou. O que significa que Liz Truss não é a candidata dos deputados que ela própria tem no seu grupo parlamentar. Pelo contrário, só 30% dos deputados do grupo parlamentar conservador apoiaram Liz Truss. O que significa que ela hoje está numa situação complicada. Depois de ter sido eleita por uns 10 mil britânicos, ou coisa que o valha.
António, mas de certa maneira ela foi eleita por pouca gente, só que, por exemplo, John Major, quando substituiu Thatcher, foi só eleito por umas centenas de deputados. Portanto, sim. o tema, apesar de tudo, está mais democratizado. Ela é, vale a pena dizê-lo, a candidata das bases. Foram as bases que votaram nela. Portanto, ela está mais à vontade agora, esta semana. Nós estamos a falar, este programa é gravado na terça-feira à tarde. Ela vai fazer um discurso na quarta-feira à tarde ao Congresso do Partido Conservador, que tem lugar em Birmingham. Mas ela, qual é o percurso dela desde que chegou ao poder? Em primeiro lugar, morreu-lhe a rainha rapidamente. E ela teve uma espécie de honeymoon de luto, de lua de mel de luto. Ao fundo, ela está a entrar no poder, teve o luto, teve aqui, digamos, até uma oportunidade, julgo que falámos disso aqui, de mostrar o sentido do poder que o próprio governo tinha numa fase, digamos, de vazio face à saída de cena de Isabel II. Só que ela, imediatamente a seguir, decide, um bocadinho na linha daquilo que eram as suas propostas radicais, profundamente liberais, que ela trazia, decide fazer umas propostas programáticas de um liberalismo extremo como nunca tinha acontecido no Reino Unido e como aconteceu, aliás, em poucos países. Este programa não é sobre economia, mas basicamente o que aconteceu é que ela decidiu fazer uma redução brutal de impostos, coisa que as linhas liberais defendem, mas essa redução brutal de impostos tinha duas características. Em primeiro lugar, eram muito protegidos as pessoas mais ricas. E depois, e esse é que é o aspecto mais chocante, esta redução brutal de impostos era feita tendo como contrapartida o Reino Unido e o governo do Reino Unido e o Estado do Reino Unido se endividar mais. Isto é, a retirada dos impostos era para ia-se buscar o dinheiro à dívida. Coisa que foi imediatamente, houve uma reação profunda dos mercados, a Libra caiu estrondosamente, o Banco de Inglaterra teve que intervir de uma forma brutal, e esta onda de choque, que tinha depois outros aspectos, este programa de Liz Truss tinha outros aspectos, que era, por exemplo, uma compensação para as faturas de energia e uma redução de impostos em outras categorias que ninguém pôs em causa. Mas o próprio Fundo Monetário Internacional teve uma reação muito forte, no sentido de dizer que era de uma profunda injustiça estar a libertar as pessoas mais ricas do chamado último escalão de imposto. E isto porque Liz Truss, e esta é uma aposta de natureza ideológica, acha que o crescimento se faz dando mais dinheiro aos mais ricos para poderem investir, para poderem crescer, para poder haver mais... Bom, a questão o que falta é claramente provar em várias geografias. Não é? E vamos ver. Ela teve que recuar, entretanto. O seu ministro das Finanças, no Reino Unido, este tipo de medidas são muito personalizadas no ministro das Finanças. Quando nós vemos o 10 de Downing Street, temos que perceber que ao lado há uma casa que é o 11, e o 11 mora lá o ministro das Finanças. Exato. E a seguir mora o chefe do grupo parlamentar no 12. E o ministro das Finanças é o autor, Varteng, é o autor desta proposta. Ela agora, esta proposta, houve um recuo depois de uma revolta interna dentro do Partido Conservador, porque o Partido Conservador é um partido conservador, mas não é liberal totalmente. Exatamente. Portanto, há uma diferença aqui. E, portanto, as pessoas acharam, várias personalidades muito importantes dentro do Partido Conservador, acharam que aquilo foi um desastre. E ela vai ter a sorte, nesta conferência que está a decorrer entre dia 2 e dia 5, ela tem a sorte dos parlamentares não estarem lá na maioria dos casos. Quem lá vai são as bases, são as constituencies, que votaram nela. O que significa que ela está num ambiente de uma conferência relativamente calma para quem é primeiro. E favorável, claro. Eu estive em conferências do Partido Conservador no passado e conheço o ambiente. Os deputados não estão lá, quem estão são as bases, que não mandam muito, mas mandam mensagens. E a mensagem das bases não estará neste momento muito confortável pelo facto da Primeira-Ministra, como dizia hoje o Financial Times, ela não está no fim da lua de mel, ela já acabou ela está em luto depois do final da lua de mel. Exato. A lua de mel acabou muito rapidamente. E sim. Um primeiro-ministro que chega e tem uma redução da autoridade
por ter que tirar uma das medidas fundamentais daquilo que era um projeto que ela tinha como farol para a sua nova política económica, é uma primeira-ministra ferida de morte. Há muito quem pense que a possibilidade dela não chegar ao fim do mandato é muito grande. E Claro. há muito quem pense que Boris Johnson podia estar aí a vir, outra vez. Exatamente. Outra das hipóteses. Portanto, o Reino Unido está numa situação complexa, Liz Truss está num momento, digamos, de grande aperto. Veremos se amanhã, e quando este programa for para o ar, isso já se saberá, se o Congresso do partido, digamos, lhe deu um apoio que lhe desse, pelo menos, alguma oxigênio para mais alguns meses no mandato. Para mais alguns meses, até porque esta mácula, digamos assim, que ela própria colou ao seu executivo, impede-a de partir para uma solução que Boris Johnson usou, e muito bem, que foi a marcação de eleições antecipadas em dezembro de 2019, se não estou em erro, nas quais teve uma maravilhosa maioria absoluta. Neste momento, Liz Truss não tem essa possibilidade à sua frente. Neste momento, António, a diferença entre Liz Truss e Keir Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista, nós sabemos o que é que isto vale em termos de eleições, é de 33 pontos. Exato. 33 a favor dos trabalhistas. A favor dos trabalhistas, o que significaria que seria... É preciso percebermos que os conservadores estão no poder há muito tempo. Tiveram uma liderança trabalhista radical que, de certa maneira, ajudou à sua manutenção no poder ao longo destes anos. Mas agora tem uma liderança de Keir Starmer, que é um homem moderado, que juntou ao seu lado figuras moderadas para o chamado governo sombra e que não oferece, digamos, o medo a ninguém. E, portanto, hoje em dia o Keir Starmer é um primeiro-ministro potencial, enfim, que pode ser perfeitamente primeiro-ministro, e, portanto, o eleitorado britânico, se de repente for confrontado com uma proposta trabalhista, conservadora tão radical, poderá ser tentado a uma hipótese de ir para o Partido Trabalhista. Claro. De qualquer maneira, vale a pena, era capaz de deixar este conselho aos nossos ouvintes e telespectadores, vale a pena ler o site do Partido Nacional Escocês, que exatamente começa, ou há uma semana começava, com um texto em que exatamente se queixava do facto de Liz Truss, e não foi a primeira, ser primeira-ministra depois de ter sido escolhida por meia dúzia de britânicos, isto é, os escoceses, ou o Partido Nacional Escocês, que está no poder na Escócia, considera que a primeira-ministra não tem legitimidade sequer para representar a Escócia no exterior. O Reino Unido. Exatamente. O Reino Unido, é verdade. Exatamente. Há um problema com a Escócia, como é sabido, a Escócia quer um novo referendo no sentido, perdeu o anterior, o Partido Nacionalista Escocês perdeu o anterior, mas quer um novo referendo para a possibilidade de independência da Escócia, o que não significaria necessariamente a saída da Escócia do Reino Unido, significaria uma independência da própria Escócia e o deslocar do poder do Parlamento de Londres para Edimburgo. Só que mas perdeu esse referendo numas circunstâncias muito, muito diferentes das atuais, não é? Antes do Brexit e, portanto, a questão era exatamente muito diversa. Só que ela tem um problema muito grande, é que para fazer esse referendo, e para que o referendo não seja feito à catalã, como foi feito na Catalunha, ilegalmente, exatamente, ela precisa de apoio do governo de Londres e do Parlamento de Londres. Claro. E não há neste momento no Parlamento de Londres uma maioria favorável à execução de um referendo. Veremos se, com um governo trabalhista, por exemplo, essa maioria existiria, mas, digamos, a possibilidade... Boris Johnson tinha dito que não, Liz Truss disse que não, e não parece que mesmo os deputados que não favorecem hoje Liz Truss dentro do Partido Conservador estejam disponíveis para isso. É que o Partido Conservador, António, tem um nome que as pessoas esquecem. O partido não se chama só Conservador. O partido chama-se Partido Conservador Unionista. Nunca ninguém refere isto, mas isto também significa que o partido está muito ligado à conservação da globalidade do Reino Unido e, em particular, à conservação da Irlanda do Norte. Claro. Por isso os unionistas da Irlanda do Norte sublinham sempre a dimensão unionista do Partido Conservador, sublinhando, portanto, a sua responsabilidade na manutenção do Reino Unido como um todo, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte.
desgraçadamente, os unionistas do Reino da Irlanda do Norte não estão neste momento no poder, tendo ele sido ganho por independentistas. Independentistas republicanos, que apesar de tudo, talvez por razões táticas, têm mantido uma postura muito serena e não radical. É porque todos nós sabemos que o independentismo norte-irlandês é um unionismo que teve dimensões brutais e que estão ainda na cabeça de muita gente, e em particular o Sinn Féin, que é o partido que era no fundo a certa altura o braço legal do IRA, do IRA, é um partido que tem que mostrar alguma respeitabilidade para poder, digamos, manter a agenda e um diálogo, apesar de tudo, com Londres. Claro, mais um assunto a que voltaremos com toda a certeza, até porque o acordo da Irlanda vai com toda a certeza dar muitas dores de cabeça num futuro próximo. Mesmo para a União Europeia. Exatamente, claro, entre a União Europeia e o Reino Unido. Muito bem, o Arte da Guerra fica por aqui, continuem a acompanhar este tema e todos os outros em podcast e nos vídeos, nas redes sociais do Jornal Económico e nos sites do jornal. Até à próxima semana. Obrigado.